Palavra de Deus, quer ser iluminado? Quer receber o alimento da edificação da tua fé? Para uma vida firme e firmada, verdadeiramente em Deus? Para que tu esteja verdadeiramente caminhando na verdade, por onde tu vai no final chegar à salvação? Guiado, dirigido, sem apostatar da fé? Então tu tem que ser prudente e passar a examinar a palavra. Guardar e cuidar da doutrina de Cristo. Porque é isso que tu deve fazer para se manter no caminho que te leva à salvação. Para que tu não venha apostatar, nem desviar, nem ser levado por ventos de doutrina, que é o que tem acontecido aí, por meio de muitos ensinos, movimentos, de homens que diz que Deus está revelando, que estão profetizando, trazendo visão. Cuidado. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Paulo vai dizer: Timóteo, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Falatório, profanos. Não está dizendo falar um do outro, não. Está falando aqui em relação à palavra. O contexto aqui é em relação à doutrina. Todos esses conceitos que conversam, que discutem aí, que não condiz com a doutrina, rapaz, evita isso. Sai daí, porque senão tu vai se perder. Aí Paulo vai dizer aqui ainda no versículo 23, rejeita as questões loucas e sem instrução. Você está vendo que Paulo está falando de relação à doutrina? Sabendo que produzem contendas, questões loucas, sem instruções. E no versículo 26, versículo 25, Paulo vai dizer assim, produzem contenda. Aí Paulo vai dizer, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento, para conhecerem a verdade e tornem-se ser libertos dos laços de Satanás, em quem estão presos a vontade deles, o entendimento deles, a direção deles. Meus amados irmãos, quero vos trazer essa exortação, admoestação, aliás, advertindo você, chamando você para a responsabilidade. Escutem uma coisa, cuidado com esses muitos teólogos, com esses muitos ensinos que estão sendo levantados e formados aí, conduzindo muita gente e confundindo a cabeça de muita gente. Rapaz, quantas questões loucas, quantos ensinos que tiram o povo da verdade, quantos ventos de doutrinas, quantas instruções o povo está seguindo e vivendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a doutrina, com o evangelho de Deus, de Cristo, para a gente seguir. Quantas questões loucas, quantos falatórios profanos. Todo dia surge uma doutrina nova. Todo dia surge uma escatologia. Surge um teólogo trazendo uma revelação nova, uma doutrina nova, um conceito novo. Quantas coisas vãs estão sendo ministradas como se fosse doutrina, evangelho, palavra de Deus. Você sabe que a igreja, nós que somos igreja, pessoas que cremos em Cristo, discípulos de Cristo, que somos membros, que formamos a igreja de Deus, o corpo de Cristo, você sabe que nós temos que estar firmado na doutrina de Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo. Pena que muitos estão firmando sua vida, sua esperança, sua fé em Deus, em igreja, em religião, em conceitos e preceitos dos homens, aonde estão vivendo uma vida de Deus em vão. Um sacrifício de tolo, uma adoração vã, porque não estão na verdade de Deus. Estão seguindo a Deus dentro do temor, não da palavra, mas dos preceitos dos homens.
seguindo a Deus não pela palavra, mas pelos conceitos dos homens, dentro da direção não de Cristo, mas das igrejas. Cuidado, nós, igreja de Deus, corpo de Cristo, temos que estar firmado e alicerçado com a nossa vida de fé em Deus, não é em nenhuma igreja, religião, nenhum ensino de homem, é na palavra de Cristo. Foi isso que Jesus disse, Mateus 7:23. Quantas contendas, quantos falatórios, quantas questões loucas e vãs. Tem alguém dizendo que tem que guardar o sábado. Tem alguém dizendo que tem que estar numa igreja, um local, instituição, igreja, para ser salvo. Tem alguém dizendo que tem que cumprir um ritual cerimonial de batismo para ser salvo. Tem alguém dizendo que o nome de Jesus não é para se clamar, que é um demônio. Quantas questões loucas. Tem alguém dizendo que tem que guardar o sábado, que tem que ser predestinado, que tem que ser escolhido de antemão, que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Quantas questões loucas que desvia o homem da verdade, que não edifica ninguém na doutrina, na instrução de Cristo. Eu pergunto, tudo isso que eu estou aqui mostrando, Jesus ensinou? Nós temos que estar na doutrina de Cristo, irmão, firmado, alicerçado para o crescimento e a vida com Deus, na doutrina de Cristo. Nós temos que ser cuidadosos da doutrina. Se alguém vem até nós e não traz a doutrina, não receba. Não se deixe levar por visão de anjo, por revelação, por profeta. Você tem que ser conduzido, conduzida pela palavra. Não é de homem, não é de teólogo, não é de doutor, de bacharel. É a palavra, a doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina. É isso, é isso, é isso. É isso que tu tem que fazer para se manter no caminho da salvação. Foi isso que Paulo advertiu a Timóteo. Quantas questões loucas. Todo dia surge uma novidade, um vento de doutrina, uma revelação, uma visão, uma direção para o povo seguir como se fosse a Deus. Não, tem que subir o monte, tem que fazer a campanha, tem que fazer o pacto, tem que fazer o voto, tem que buscar a Deus dentro da instituição de 4 paredes chamada igreja. Porque lá encontra a bênção, lá encontra Deus. São questões loucas, não é a instrução de Cristo. Eu pergunto, Cristo instruiu isso? Cristo ordenou isso? A doutrina de Cristo nos leva a praticar isso? E por que você está praticando, meu irmão? E por que você é devoto, praticante, vivendo esse ritual, esse cerimonial, esse sacrifício, essa devoção, essa obrigação, como se fosse para Deus? Se Cristo não pediu, por que é que você é escravo do sistema e da doutrina de homens, dos usos e costumes, de proibição, de ordenança, de sacrifício, de cumprir ordenança legal de sistema, igreja, religião? Se você diz que é discípulo de Cristo, por que você não é prudente para estar firmado? Não é em igreja, não é em religião, não é em mandamento de homens, para você estar firmado na palavra de Deus, que é Cristo, a doutrina da salvação, que nos leva a estar com a vida verdadeiramente em Deus, andando com Ele na comunhão, para quando deste mundo sair, no final receber o dom gratuito de Deus, a salvação. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna em abundância com Ele, pela palavra. Quanta questão louca! Não, você só tem vida eterna se estiver na igreja, se for submisso a um sistema religioso, ao homem que está na frente. Você só é salvo se guardar o sábado. Você só é salvo se... Quantas questões loucas. Quantas instruções loucas. Tem aí uma tal de doutrina da escatologia consumada, dizendo que Jesus já veio, que já estão vivendo a eternidade, que já estão vivendo no reino de Deus. O reino de Deus já está no mundo, mas o nosso interior é Deus reinando em nós. Mas o reino ainda que nós vamos viver, literal, ainda não aconteceu. Jesus ainda não reinou sobre as nações. Jesus ainda não veio a este mundo e não foi manifesto ao mundo ainda. Ele ainda vai vir, vai reinar. Mas tem uma tal de teologia da consumação. Teologia consumada. Meu irmão, quanta heresia, quantos hereges levantando doutrina, conceitos, para confundir e perturbar a mente do simples, para tirar os simples, apostatando da fé, levando por vento de doutrina, sendo negócio desses homens, seguidores, discípulos desses homens, para manter a cobiça e a ganância desses homens. Cuidado,
seja prudente. Evita os falatórios, as questões loucas, as instruções profanas, que não condiz com o Evangelho de Cristo. Fica para você mais uma observação para te esclarecer e te convidar a ser prudente. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aqui é assim. Você é esclarecido com a luz de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo.